Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo pnbonline.com.br ou pelo blog do Antero, pelo Facebook do blog do Antero. Mas o final de semana foi bom para as articulações do senador Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes está articulando o maior número possível de partidos para ser um dos candidatos da oposição contra o governador Pedro Taques. Eu já estou dizendo um dos candidatos à oposição, porque entendo que vai prevalecer a tese da oposição de dentro e da oposição de verdade. A oposição de dentro é aqueles que estariam com o governador Pedro Taques. A oposição de verdade é aqueles que não estavam no governo. E o senador Wellington Fagundes teve uma reunião no último sábado e o seu nome foi lançado lá em Sinop pela prefeita de Sinop como candidato ao governo, e no último sábado ele esteve reunido com os seguintes partidos que manifestaram que vão consultar a base para não tomar uma decisão de cúpula, mas adiantaram de que vão encaminhar para a caminhada ao lado de Wellington Fagundes. Quais são eles? O próprio PR do senador Wellington, nem podia ser diferente. O PSB de Valtenir, que embora esteja conversando com o PT, com o PDT e com o PCdoB, o PSB prefere a candidatura de Wellington Fagundes. Então o PSB estará caminhando com o Wellington Fagundes também. O PMDB, a última reunião que aconteceu foi na casa do Carlos Bezerra. Do PMDB estavam Carlos Bezerra e a sua esposa Teté Bezerra. O PP, o Partido Progressista, que com a saída de Blairo Maggi, muitos imaginavam que o PP iria apoiar Mauro Mendes. Não é que definitivamente não vai apoiar, mas a preferência, pelo menos dos líderes do PP, é para apoiar a candidatura de Wellington Fagundes. E o PTB com Chico Galindo. Esses 5 partidos estiveram reunidos na casa do presidente do PMDB, Carlos Bezerra. Sendo assim, eles vão tentar formar essa aliança e até ampliar esse arco de alianças. O Wellington Fagundes ainda acredita que é possível trazer o PT, o PCdoB e o PDT. É bom lembrar que o Wellington foi candidato ao Senado da República e ele foi um dos que apoiou a candidatura de Lúdio do PT. Então ele não deve ter muitos problemas para obter o apoio do Partido dos Trabalhadores. Com todos esses partidos fechados, é evidente que fica um tempão de campanha eleitoral. Um tempo muito grande, realmente, de campanha eleitoral. Na minha opinião, o Wellington Fagundes saindo na frente desse jeito, ele está praticamente atropelando a candidatura de Mauro Mendes. É que o Mauro Mendes, mais uma vez, pode ficar fora do baile, porque ele não acredita de que a política é algo que dependa também dele, que depende de articulação, de quem tem interesse em disputar o governo, e não apenas ele ser beneficiado com a articulação dos outros. Bem, esse é o lado do Wellington Fagundes. Por outro lado, tem uma conversa que vem sendo liderada inclusive pelo ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, entre PT, PDT e PCdoB, para formar uma aliança de esquerda. Eles estão tentando atrair para esse bloco o presidente do PDT,
o deputado estadual Zeca Viana. Se o Zeca Viana aderir a esse bloco, PT, PDT e PCdoB, eles ficam com um razoável tempo de televisão e vão ter um candidato lá. O candidato do final de semana, até domingo à noite, não era candidato, era candidata. Parece que há um esforço do grupo em convencer a ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, Maria Lúcia, de ser candidata a governadora por esse setor da esquerda. Ainda tem uma incógnita nesse processo eleitoral. Como é que ficaria o PSD, que está sendo procurado por Wellington Fagundes, e como é que ficaria o DEM, que está sendo procurado por Wellington Fagundes. Ambos também sendo procurados pelo governador Pedro Táxi. Mas, vocês já perceberam, né? Que se esses partidos todos fecharem com Wellington, quem é que ficou com Pedro Táxi? Deu para perceber? É o PSD, aliás, PSD não, é o PPS e o próprio PSDB. São as conjecturas do momento. A movimentação do Wellington Fagundes no final de semana deixa muito claro o seguinte, que o senador não está com medo desse processo do Supremo Tribunal Federal com relação à questão das ambulâncias. Nesse mesmo processo, na área civil, ele já foi absolvido no TRF1 e ele não tem nenhum receio desse processo e resolveu enfrentar a disputa com Pedro Táxi. Venha o dossiê que vier. O Wellington praticamente firmando a candidatura, Mauro Mendes e Jaime Campos ainda continuam nas articulações de esperar que todo mundo vai correr atrás deles e parece que isso não vai acontecer. Aí de duas uma, ou depois eles saem lá, eles e mais o PSD, ou eles e mais o PSD se juntam com o governador Pedro Táxi. É isso.